Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O assunto de hoje que eu queria trazer para vocês é até um assunto que eu sou questionado com uma certa frequência. Qual é o melhor RP? Né? É comum, né, no dia a dia das empresas, ou quando ao longo da nossa carreira, né, nos depararmos com diversos sistemas diferentes. O meu caso, eu tive a oportunidade, né, nesses 12 anos de carreira, de trabalhar com algumas soluções, né, de ERP. Trabalhei primeiramente com TOTUS, Proteus, durante cerca de 4 anos da minha carreira, trabalhando com Proteus. Trabalhei também por cerca de 4 anos com o DataSul e o Fluig nessa época. O Fluig ele é um sistema de processos, é um sistema de workflow, acaba sendo aí uma extensão dos RPs da TOTUS. E trabalho há 4 anos com o NetSuite. Então, caso é o primeiro vídeo que você está vendo meu, né? Meu nome é Marcos, eu sou profissional da área de tecnologia já há 12 anos, trabalhando, né, como analista de sistemas ERP. Tive passagem por algumas empresas, né, de diferentes segmentos, diferentes tamanhos, e sempre tive esse perfil mais voltado para, né, o suporte a sistemas, melhorias, desenvolvimento. E hoje, né, eu decidi trazer esse tema, né, para... E aí, será que tem um RP? Será que é melhor que o outro? Quais são as diferenças? Então, planejo falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, né? E, né, fiquem comigo até o final aí do vídeo, né? Então, dando segmento. Então, caso seja o seu primeiro vídeo, o seu primeiro contato, o que é um RP? De forma bem clara, ele é um sistema integrado de gestão empresarial. A sigla em inglês significa Enterprise Resource Planning. Esse sistema ele controla toda a parte financeira, de recursos humanos, estoque, comercial, produção. Ele não se limita a isso, pode ter outros módulos, tá? Mas esses são os principais, né? Dentro do financeiro ali, diria que a principal aplicação do sistema hoje é parte contábil, fiscal, contas a pagar, contas a receber, né? Isso tudo integrado com estoque, compras, né? Recebimento, produção, vendas. Então é o sistema, diria aí, o coração de toda empresa. Né? Você costuma ter alguns sistemas satélites, né? Às vezes um WMS, um MRP, que é uma solução especialista naquilo que ela faz, mas no final do dia você precisa estar trazendo esse dado para o RP para contabilizar, gerar as obrigações, né, contábeis e fiscais que toda a empresa precisa, né, prestar contas para o governo, para o fisco aí no final do mês, todo ano. Então, iniciando a nossa comparação, qual que é, né, isso na minha concepção, né, isso daqui é o Marcos falando, tá? Qual que eu achei mais fácil de customizar? NetSuite, que é a solução que eu trabalho atualmente. É JavaScript, é uma linguagem simples. O sistema ele é web, então ele permite para você criar campo muito fácil, criar registros, novos tipos de dados muito facilmente, relatório, né, alguns fluxos de trabalho, né, os workflows, tudo de forma simples, resumida, user-friendly, nada complicado. Então, de longe, é a solução mais fácil de customizar. O Proteus da TOTUS. Quando eu falar TOTUS, né, muita gente conhece como TOTUS, mas é o Proteus. Né? Fluig e DataSul também pertencem a TOTUS. A TOTUS é a empresa, mas vamos falar do Proteus.
Ele tem uma linguagem própria que chama DVPL, né? Teve uma atualização, né? O TOTUS Language, então os programinhas TL, PP, né? TL++, que é a TOTUS Language++, que acho que é uma evolução do antigo DVPL. É legal, não é tão complicado, mas ainda assim ele é mais complexo, muito mais complexo do que o NetSuite. Você tem que trabalhar ali com, às vezes criar algum gatilho, alguma coisinha. Ele é um pouquinho mais complicado, né? Até a linguagem dele você não consegue traçar muitos paralelos, né, com linguagens mais modernas, diferente do JavaScript, que se assemelha ao Java, C Sharp, é muito fácil. O Fluig, ele não é um RP, eu trouxe ele aqui porque ele trabalha muito em conjunto com Proteus e DataSul. No NetSuite a gente já tem o próprio módulo de workflow do NetSuite, então a gente já consegue através do próprio RP criar os nossos próprios workflows. Talvez um pouquinho mais limitado que o Fluig. O Fluig ele não é só uma solução de workflow, né? Diria que o workflow é a cereja do bolo, acho que é o que vende o Fluig, na minha concepção, mas ele é um portal, né? Ele tem lá a parte de ECM para gestão de documentos, ele tem a parte de intranet que você consegue fazer dentro do Fluig também. Se eu não me engano, tem a parte de learning que você consegue criar, né, um LCS dentro do Fluig. Mas a maioria das empresas, né, estão mais preocupadas com a parte de gestão de fluxos. Tá? Eu acho que é o que vende o Fluig, é isso. Novamente, opinião do Marcos. Fluig, basicamente, é linguagem de desenvolvimento web e Java para fazer as customizações. Até dá para fazer alguma coisinha ali no low code, mas você não consegue ir tão além só no low code. Precisa colocar a mão no código, escrever um pouquinho de Java ali, um pouco de HTML, CSS e até JavaScript. O DataSul diria que é o mais difícil, né? Ele é tão complexo quanto o ADVPL, é uma linguagem que não é tão conhecida, que é o Progress, é o OpenEdge Progress. Também tem essa dependência do Fluig, né, para parte de fluxo, ter alguma coisa mais user-friendly, essas coisas. Então, em geral, né, eu atribuo essa complexidade maior no DataSul, por conta que a linguagem, o Progress, para você conseguir compilar, gerar compilados, você precisa de uma licença específica, né, que é o Progress Full, né, para você conseguir compilar, né, e gerar os compilados. Então ele é mais difícil de você, né, trabalhar. A arquitetura dele também é mais complexa, são vários pequenos programinhas. Então quando a gente pensa em arquitetura, né, o Proteus ele é mais simples, ele tem um RPO, o Fluig você instala, daí você tem o web, você entrega, mas inclusive o Fluig você faz o deploy direto da IDE. Já faz tempo que eu mexi, que eu desenvolvi para Fluig, deve ter melhorado, deve estar ainda melhor, né? Já faz mais de 4 anos que eu não mexo mais com Fluig. E o DataSul também você consegue ou mover manualmente os códigos ou através de um Visual Studio Code, né? Tem uma extensão que você instala e você consegue fazer o deploy automático também para a instância. O NetSuite ele é cloud, o primeiro RP cloud do mundo, tá? Então toda a parte de deploy ela é automatizada utilizando aí essa extensão para VS Code. Então, na minha concepção, está ranqueado dessa forma, né, sendo o NetSuite e Fluig os mais fáceis, depois vem o Proteus e por último o DataSul. Né? Mercado de trabalho. O Proteus
tem muita demanda no mercado nacional. Para empresa de pequeno e médio porte, diria que é o RP número 1. O NetSuite ele está numa crescente, diria, internacionalmente. Até pouco tempo atrás, ele era um dos principais, mais vendidos RPs do mundo. Ele foi desbancado. Se eu não me engano, o Dynamics desbancou ele. E no Brasil, ele está crescendo também. A TOTUS, a Oracle, ela tem um evento muito grande que é feito em Las Vegas. E ela começou a fazer outros eventos que são chamados Suite Connect para demonstrar o sistema. É um evento comercial. Eles demonstram, trazem novidades, trazem parceiros. E o Brasil foi o primeiro país fora dos Estados Unidos, né, a receber um evento, né? Não possui a magnitude do Suite World, que é o evento principal deles em Las Vegas, mas ainda assim um evento fantástico, muita troca, e estão investindo pesado, né, em toda a América Latina, não somente no Brasil. E tem muita oportunidade para vaga ganhando em dólar, muita mesmo. O Fluig, ele é mais nichado, como eu falei, ele não é um RP, ele é uma solução principalmente de automação de fluxos, né? Já vi bastante vaga, principalmente em franquia, clientes também, clientes TOTUS também tem algumas, mas geralmente você precisa conhecer Fluig e algum RP, não somente Fluig. Agora, trabalhando em consultorias, você consegue focar e se tornar um consultor Fluig. DataSul, tem bastante empresa também, mas eu vejo ele mais legado. A TOTUS ela tentou forçar uma migração. Vejo isso algo similar ao que a Oracle fez no passado com a aquisição do PeopleSoft. Ela tentou forçar os clientes a migrarem para o Oracle RP e muita gente saiu do Oracle RP e foi para o SAP, foi para outro, né? Não migraram. Daí depois ela parou com esse negócio de forçar a saída do PeopleSoft. Conheço algumas empresas que usam DataSul, eu mesmo já trabalhei em algumas. Não vou citar nomes de empresas aqui, né, mas também ele é bem utilizado, mas eu vejo ele mais legado. Eu vejo um potencial maior no Proteus, até porque é a solução, né, que a TOTUS decidiu investir. Salários. Acabou cortando aqui, mas eu vejo salários mais altos para a NetSuite, Proteus e Fluig equiparados. Aqui acabou cortando os nomes, mas é Proteus, Fluig, NetSuite aqui no meio e DataSul aqui. Vejo o DataSul pagando pouco, né, em relação às vagas de Proteus. Diria que um analista pleno consiga ganhar 7 mil, né, trabalhando dentro do CLT, 7 mil com DataSul, 8 com Proteus e Fluig, e aqui dá para chegar, né, o céu é o limite com NetSuite, até por conta da dolarização do salário. Curva de aprendizado, eu já falei, né? A DVPL alta, NetSuite é fácil, né? É o SuiteScript, né? Então basicamente a JavaScript e a estrutura, os tipos de scripts que a gente tem, Client Script, MapReduce, User Event, isso é fácil, né? Cada script ele tem um papel dentro da aplicação. O Proteus a gente já tem que conhecer dicionário de dados, gatilhos, quais são os pontos de entrada.
Então, eu considero alta, e o DataSul, ele é alta também, é o Progress, né? Ele não é uma linguagem tão fácil. Em 4 anos que eu trabalhei com ele, fiquei, posso dizer que eu cheguei num nível considerável de conhecendo a aplicação, conhecendo a plataforma, a arquitetura, como que funcionava, mas eu nunca me aventurei muito no Progress. Fazia ali o que a gente chama de for each, né? Alguns consultas, às vezes pegar uma telinha, fazer uma cópia, mudar alguma coisa, mudar um nome de botão, trazer um campo novo do banco, mas nada, né? Eu não me aprofundei muito, né? Então, pensando assim, é, cheguei num ponto intermediário a DVPL e o Fluig, né? Um ponto bem baixo DataSul, e hoje no NetSuite eu me considero um especialista, né? Entreguei já algumas integrações, implantei módulos. Talvez não especialista, fazem 4 anos só que eu trabalho com a aplicação, sempre em cliente, não sou um consultor, mas consigo gerar um resultado legal, né, dentro das empresas que eu passei. O meu top 3, né, soluções, experiência própria, opinião minha, não estou falando que, né, não está escrito em pedra, talvez outra pessoa tenha outra opinião. O primeiro lugar, indiscutível, o NetSuite, ele é flexível, paga bem e mercado global. Segundo lugar, Proteus, mercado nacional gigante e é uma porta de entrada sólida, né? Então, se você quer começar a aprender, é fácil. Tem muito conteúdo no YouTube, conteúdo em português, conteúdo de gente fera que sabe o que está falando, e você consegue subir uma base local na sua máquina facilmente. Fluig, mesma coisa, tem muito conteúdo na internet, você consegue subir uma base, e a linguagem web, HTML, CSS, JavaScript e um pouquinho de Java, que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, pessoal, se vocês quiserem me mandar mensagem, alguns aí que me acompanham, quiser me mandar mensagem, comentar, se inscrevam no canal também. E para você que é a primeira vez que está vendo um vídeo meu, eu tenho uma série de vídeos que eu dei uma introdução da carreira de analista de sistemas, quais são os primeiros passos. Vou deixar o link para essa playlist na descrição desse vídeo, né? Se você se interessou um pouco mais pela área e quiser conhecer o que um analista de sistemas faz, quais são os principais tipos de sistemas existentes, os desafios encontrados, dá uma conferida lá depois. E não esquece de curtir, né, para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Né? O YouTube entende que o vídeo é relevante conforme a quantidade de curtidas que tem, e ele vai, né, entregar o vídeo para mais pessoas. No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, que novamente é a minha opinião pessoal, e é isso. Tenham um bom dia. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite.